que Fala, nossa parceria Gente que Fala e o movimento do Ministério Público Democrático. Representante do MPD, Procurador de Justiça, Dr. Rolando Maria da Luz. Prazer tê-lo aqui, doutor Rolando. Muito prazer, igualmente, a todos os ouvintes e a todos os colegas presentes, o Zancopé, se prazer, posso chamar de velho agora. Obrigado. Sempre, sempre. Também conosco, a advogada doutora Vanessa Viduto. Prazer tê-la aqui, doutora. Prazer é todo meu. Bastante assunto nesses dias sobre previdência, o não é? O tema está bastante fervilhante. Também conosco o delegado de polícia, doutor Rubens Rezende. Prazer. Zé Compé, renovado prazer estar aqui. O tema realmente vai render. Estava conversando agora com a Vanessa e com o doutor Rolando. Olha, lá fora já deu uma discussãozinha. Aqui com gente que fala, então, nossa senhora. Se o senhor fale mais próximo do microfone aí, doutor Rubens. Aliás, mas o senhor como funcionário público é atingido também? Não. Não fui atingido. E... Ainda não? Ainda não, mas acho que nem deveria ser, viu? Vejo algumas profissões, não todas, evidentemente, há uma discrepância brutal entre o funcionalismo público e o funcionalismo não público. Mas algumas funções, elas têm dedicação exclusiva. E a pessoa, quando se prepara e aceita trabalhar nessa função, ela está esperando já que essa remuneração, depois da aposentadoria, o salário seja justo, que possa ter uma vida condigna, e depois se aposente com esse mesmo salário. Então, porque ele não pode exercer outra atividade. É diferente, às vezes, de um outro funcionário que ele exerce uma outra atividade. Ele pode ser gerente de uma empresa aqui e à noite ele abre uma pizzaria. Depois de um tempo ele tem aonde tirar o provento dele. Quando ele se aposenta, ele vai receber muito menos, evidentemente, mas ele conseguiu fazer isso. Um juiz, um promotor, eles não podem, eles estão presos, aí são médicos do Estado, são várias categorias. Mas eu acho que há também, isso deve ser estudado com muita profundidade, porque de repente entra no mesmo bolo, por exemplo, um ascensorista do Estado, ele passa a ser funcionário público, o motorista do Estado, são coisas diferentes, eu acho. Então isso é uma conversa longa. Doutora Vanessa, doutor Rubens, doutor Rolando, foram 14 horas de não sei se discussão, debate, mas a Câmara dos Deputados numa votação, aprovando por 296 votos a favor, 177 contrários, a proposta de reforma trabalhista. Doutora Vanessa, que é especialista, advogada previdenciária. Olha, mas isso não exclui os demais, doutor Rubens e doutor Rolando. A reforma trabalhista, a meu ver, é uma reforma salutar, é uma reforma importante, que precisava ser feita. Agora, o que se questiona um pouco é a rapidez com que isso está sendo, essa proposta está tramitando, é a falta de abertura para o debate, da mesma forma que a reforma previdenciária, né? A falta de abertura para a sociedade discutir, debater, até compreender um pouco melhor a necessidade de uma reforma tão drástica, com tantas mudanças significativas para o trabalhador. Mas é evidente que a reforma trabalhista precisa acontecer. Os próprios tribunais trabalhistas que recebem um número expressivo de processos e não conseguem dar conta de tantas ações que são demandadas aqui na nossa Justiça do Trabalho, isso já demonstra que há alguma coisa de muito errado com o nosso sistema. Durante várias vezes que a senhora esteve no Gente do MPD que Fala, o assunto era sempre reforma previdenciária. Aí, de repente, a reforma trabalhista atropelou tudo. A reforma previdenciária, ela foi anunciada, discutida, debatida. Digamos que o governo está com mais dificuldade na tramitação da reforma previdenciária porque está sofrendo pressão das classes, dos trabalhadores, enfim, e o próprio Congresso se sente pressionado e se posiciona de uma forma não aprovada da maneira como foi proposta originalmente, tanto que na Câmara, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, a proposta original da reforma previdenciária já sofreu muitas modificações. A proposta original já foi bastante amenizada, tá? Mas a reforma trabalhista é muito importante, assim como a previdenciária. É inegável que em ambos os temas carecia de uma reforma, de uma atualização, de uma adequação à necessidade atual. Né? Não dá mais para um sistema previdenciário sobreviver sem uma idade mínima. Né? Isso é um problema mundial. As pessoas estão vivendo por mais tempo. Então, os benefícios vão ser pagos por muito mais anos e isso vai acabar causando um desequilíbrio no sistema. Agora, o que a gente questiona
especificamente na minha área, que é a reforma previdenciária, é a forma como essa proposta está sendo colocada, esse déficit que é alardeado de uma maneira aterrorizadora, sem que haja transparência nessas contas públicas, com dinheiro que a gente sabe que é retirado do caixa da Seguridade Social, do qual faz parte a Previdência, para pagamento de juros da dívida pública, desonerações das folhas, ou seja, contribuições que estão sendo renunciadas, que poderiam ir para esse caixa da Previdência Social, e aí você cria um clima de terror e vende que a Previdência vai quebrar e que as próximas gerações não vão ter mais aposentadoria, para impor uma reforma bastante dura, a meu ver. Doutor Rolando, doutor Rubens, os senhores se enquadram quando falam em reforma trabalhista? Os senhores são na verdade, concursados? Que nada. Na verdade, são 4 projetos. Tá? Eu vejo um vínculo. A trabalhista, a previdenciária, abuso de autoridade e mais o resto, o foro privilegiado. Claro que da trabalhista, assim, um pouquinho mais amplo, tornou-se autônomo, tirou a parte previdenciária, mas estão ligados. Eu quero complementar o que o Dr. Rubens falou. As pessoas não pensam que os servidores públicos de todas as classes eu abordo de uma maneira geral, não específica. Em toda reforma sempre alguém fica descontente. É natural. Assim como dentro de uma família pequena com filhos e pais, algum filho vai ficar insatisfeito com as decisões dos pais. Então, numa sociedade tão grande, nós não temos mais um modelo antigo onde se tem um local que possa reunir todos, ágora. Então, as pessoas decidem. Bom, um país como o nosso, eu nem preciso falar só da cidade de São Paulo, mas o estado de São Paulo não tem lugar para aglomerar tantas pessoas, cada um dar a sua opinião. Não é? Essa forma democrática representativa é o que nós temos. Feliz ou infeliz é o que foi votado. Agora, esses pontos, não é, têm pontos importantes, por exemplo, a reforma trabalhista, se você anotar, a mudança é mais incisiva na CLT, não são quase, chega a centenas de pontos. Então, é impossível discutir tudo. Me perdoe falar, contrariar os presentes, é impossível. Então, essa pressa eu vejo mais como uma estratégia do Legislativo, assim como abuso de autoridade para contrabalançar, algum quer escapar aproveitando, foro privilegiado, tudo isso estão, na verdade, se aprofundar um pouquinho, estão intimamente ligados. E muitos aí, ontem, eu vejo que a previdenciária é o ponto nevrálgico, ou seja, aquilo que mais atinge a cidadão. Não os... Claro, por exemplo, a greve de amanhã, eu vejo mais... é mais um movimento de sindicalistas do que propriamente do povo em geral. Por quê? Principalmente, a contribuição sindical é o que os sindicatos não gostam. Passa a ser opcional. Eles vão perder milhões. Porque é o dinheiro que move, claro, queira ou não queira. Né? Sem dúvida. Os movimentos são contratados, a gente sabe que existem um monte de ônibus parado no Estação Parque Dom Pedro para fazer aqui movimento. Pode ser de mortadela e cinquentinha depois. Aqueles nomes de mortadela e coxinha. R$30. R$30? Mais R$30. Não inflacione. Ah, não inflacione. Agora pergunta, de onde é que tirou o dinheiro para pagar? Então, não é ideológico, é econômico o bolso. Orlando, isso aí vem da Constituição de... É do Getúlio, né? 46. Está falando 46, exatamente, está falando 56. 46, do Getúlio. Essa obrigatoriedade de cada pessoa, cada trabalhador dá um dia de trabalho para os sindicatos. E eles pegarem esse dinheiro a bel prazer, sem ter uma fiscalização, afinal de contas é dinheiro público. Em 2008, teve no Congresso, foi aprovado uma lei na qual teria que passar pelo crivo do Tribunal de Contas.
Essa lei foi vetada pelo então presidente da República, o honestíssimo senhor Luiz Inácio, e que vetou essa lei. Você deu risada não, ele que fala que é o mais honesto do Brasil, né? Do mundo, aliás. Então, não dá para entender o que igual a ele pode ter, mas não. Melhor que não. Então, deixa, vamos relembrar isso aí que ele falou. Então, eu fico pasmo de saber que esse dinheiro vai de graça para um sindicato. No Brasil existe, parece, 14 ou 15 mil sindicatos. É um negócio um absurdo, comparando com a Alemanha, com os Estados Unidos, que tem 40, 50, 100, sei lá, números representativos do número de trabalhadores. E esse dinheiro, eles fazem o que com esse dinheiro? Política partidária. Política partidária. Não é para fazer, não é para o bem do trabalhador, não é nada. E esse é o grande motivo, inclusive, da greve de amanhã, que eles queriam ou não queriam isso de jeito nenhum. Agora tinha que misturar, colocar, como você disse bem, fizeram tudo num caldeirão, uma salada de frutas, para colocar tudo, para apresentar de uma forma de ser contra todo esse movimento. Mas a necessidade da reforma, e você me desculpe aqui, Vanessa, a Receita, Vanessa, né? Doutora Vanessa Vitor. Você me desculpe, eu vou discordar num pontinho aí. Você falou que foi muito assodado, que não teve tempo de se discutir. Eu acho que essas reformas já estão sendo discutidas há muitos anos. Essa, por exemplo, que nós estamos falando agora aqui, de tirar o imposto sindical, isso é quantos anos estão falando? O Lula falava isso quando ele não era, antes dele ser presidente. A partir do momento que ele foi eleito, ele mudou de ideia. Mas quando ele não era presidente, ele falou, não, isso tem que acabar. O sindicato tem que servir aos funcionários e receber, obviamente, o funcionário tem que aderir a isso aí. Mas você sabe que em relação à Previdência, essa é a 9ª reforma que sofremos, né? As pessoas esquecem que tivemos reformas bastante significativas na área previdenciária, os servidores públicos em especial. Sim, eu sei disso, Vanessa. Eu acho o seguinte, que a necessidade também premente dessas reformas, talvez seja assodada, como você disse, eu não consigo... Bom, deve ser assodada. Eu que coloquei, que todo mundo falava em reforma previdenciária e de repente a reforma trabalhista entrou no negócio. Mas ao momento político, veja só, o governo atual, o Temer, ele tem mais um ano de mandato. Se ele não apresentar resultado nesse ano, ele vai ser execrado e com uma grande possibilidade da volta do PT. Então ele tem que apresentar. E se ele olhar realmente, que tem um olhar, que me parece que ele está olhando, o Brasil está com 13 milhões de desempregados. E essas reformas são números oficiais que eu imagino números oficiais. Que isso aí não. Se você colocar 13 e multiplicar por 4, que é uma família, são 4 pessoas, vezes 13 milhões, são quase 50 milhões de pessoas, ou seja, um quarto do povo brasileiro todo está desempregado, não tem da onde vir o alimento para eles. E essas reformas são absolutamente necessárias para que a economia possa crescer, para tirar a trave que está paralisando o desenvolvimento do país. Isso aqui. Agora, pontualmente, como a Vanessa falou, é claro que seria muito melhor se ele pudesse discutir ponto a ponto, ver quem são os prejudicados, eles tivessem também o direito, passar uma fase de transição maior, um estudo mais aprofundado, mas não é o momento. Agora ou faz ou racha. Eu acho que é melhor fazer. Em relação à reforma trabalhista, que eu acho extremamente positivo, é essa maior flexibilização e maior valor nas negociações feitas entre empregado e empregador. Porque hoje a CLT é tão engessada, ela é tão engessada que nada que o empregador venha combinar com o empregado tem valor. Tem valor. É feito um combinado, termina o contrato de trabalho, esse empregado entra com uma ação na justiça, ganha um dinheiro significativo, aí a justiça acaba sendo uma forma até de obter valores. O empregador, por um outro lado, o empregado acaba custando extremamente caro. Né? Então, ao invés da CLT proteger o empregado e estimular a formalização do emprego, ela acaba, na verdade, proporcionando a maior informalidade, porque não há interesse em... Um trabalhador aqui no Brasil custa 1,2 do valor do salário pago. O indivíduo ganha R$1.000, quem ganha R$1.000? O empregador, ele vai gastar R$1.000 que ele paga e mais 1.200 para todos É isso os mesmo, impostos. é caríssimo. É caríssimo. Em Portugal, que eu tô... E ainda toma uma ação trabalhista depois. E depois toma uma ação trabalhista. Em Portugal, custa 35%. 35%. Então, se ele paga €1.000, e ele vai pagar, o que é dividido também, o trabalhador também paga uma parte, mas na parte do empregador, seriam €350 que ele paga para a Previdência e não tem mais assunto nenhum com o funcionário.
Nada. Se for mulher, ela fica grávida. Hein? Aqui um salário de R$1.000 custa para o empregador 2.100. Quanto? 2.100. O salário... O salário é mais 1.200, foi o que eu falei. 2.100. É um absurdo. Nós temos... Isso eu vi hoje na internet, nos seus números também, internet, mas parece que das ações trabalhistas no mundo, 95% delas estão no Brasil. É só aqui que tem justiça. Só aqui, é uma loucura. Portugal não existe tribunal. Estrutura que dê conta. Não é estrutura que... Esse tribunal, o Tribunal do Trabalho, o Tribunal da Justiça do Trabalho, ele custou para o Estado 2,5 bilhões, parece. E ele deu nas ações, assim, de fato, o dinheiro que saiu do empregador para remunerar, para indenizar os empregados que entraram no tribunal, não chega a metade disso, não chega a 1 bilhão. Ou seja, ele custou o dobro para se auto-manter, para conseguir dar, digamos que seja benefício, que tudo correu direitinho. Metade do que ele gastou para se alimentar, ele deu aos trabalhadores. Quer dizer, era mais fácil acabar com o tribunal e pagar o dobro para os empregados. Não tem coerência. É a única antes que eu aborde os outros assuntos aqui, o registro daqueles que vivem em São Paulo e querem que a cidade seja sempre bem tratada todos os dias. Mas quem olha hoje para São Paulo sabe que o cuidado agora é outro. A Prefeitura tem trabalhado sem parar, inclusive nos finais de semana. Desde o início do ano, muita coisa já foi feita, como o Corujão da Saúde, que resolveu o problema das filas de agendamento para exames, o programa Trabalho Novo, que está gerando emprego para moradores de rua, e também a Operação Cidade Linda. Mas mesmo com todas essas realizações, a gente sabe que muito mais ainda precisa ser feito. Por isso, o verbo na Prefeitura é trabalhar. Trabalhar para melhorar a saúde, a educação, o transporte, trabalhar em todas as regiões de São Paulo. E a tarefa não é fácil, mas para fazer uma cidade melhor para todos só tem um jeito: trabalhar, trabalhar e trabalhar. Como toda quinta-feira é Gente do MPD que fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, o procurador de Justiça Dr. Rolando Maria da Luz, a advogada previdenciária doutora Vanessa Viduto e o delegado de polícia Dr. Rubens Rezende participando desta edição. O senhor fez referência há instantes, doutor Rolando, sobre abuso de autoridade. Ontem já foi aprovado. Quer que eu leia todo esse texto aqui ou não precisa, eu dei uma lida. Então, realmente, em termos macros, já melhorou bastante. Porque ensina a essência, ou na natureza, abuso de autoridade é baseado em mentiras. As pessoas se escondem atrás de um poder, não é, para revelar exatamente. É um pouquinho complexo, talvez precise de uma análise psicológica. Então, abuso da autoridade, quem mais está abusando? Por exemplo, não é? Os nossos políticos, não é? Principalmente eles. Agora, me complementando, por que não houve mais discussões nessas reformas? Então, está na hora dos cidadãos cobrar as pessoas em quem eles votaram. Então, o cidadão também não pode julgar tudo para o Estado, dizer que o governo Temer fez isso, aquilo. Então, eles que cobrem. Então, assim como cobrem dos sindicatos que eles pagam, os sindicalizados e associados cobram, não é? Então, para que você paga se o próprio sindicato, a própria união, a própria associação não lhe protege? Então, cobra desses. E chega no dia da votação, se votou nesse deputado ou aquele senador, cobra deles. Então, é o exercício dessa... O povo não tem acesso, doutor. Tem. Internet Tem acesso. Eles ignoram, tem acesso. Ignorar é uma coisa. Agora, esses protesta contra o político que o senhor votou, ele não está nem aí, ele só vai votar no senhor na próxima eleição. É uma coisa exatamente que deve ser organizada e estruturada. Eu ouço todos os dias falar, tem que cobrar do político que você votou. Sim. Eu não tenho acesso a quem eu votei. Mas você tem Ele teve acesso quando ele me mandou o santinho dele. Aí, agora, depois disso, você acabou. Quer devolver o santinho agora e não consegue achar o Não acha. As pessoas abrem o site, aqueles que têm internet, abrem o site, tem ali reclamações. Tem organizações, não é, que encaminham esse pedido. Claro que, se falar é o seguinte... Doutor Rolando,
Eles não dão a mínima atenção. Ah, bom, então Mas aqui nós estamos falando... 4 em 4 anos Pois eles dão é. atenção. Nesses 4 anos, você tem Doutor Rubens, esse é o quadro. Eu, como jornalista, vejo isso todos os dias. Eles não dão a mínima atenção. Político eleito lá não dá a mínima atenção ao cidadão que votou nele. Então, o senhor está coberto de razão quando diz tem que cobrar, mas não tem como cobrar. Concordo. Não há como cobrar. Eles não dão atenção. Assim como, se quem acredita em Deus, se toda vez que você pede uma ajuda a Deus, alguém pode provar que ele não nos atendeu? Ouviu as nossas preces? Então, é a mesma coisa. Político, eu concordo com o senhor, não ouve. E tem mas uma você coisa. batalha em cima. Batalha em cima dele. Você acha que E tem uma coisa, o senhor fala, meu Deus, ele fala aqui na intimidade pode me chamar de deputado. Pois é. Não, mas sério, chamar de deputado. Mas tem esse detalhe, né? A gente sabe que normalmente o político não ouve. Só aparece com um sorriso quando precisa. No ano que vem, por exemplo, vai ter. Agora é o seguinte, então se as pessoas também... Será que... Pense só um pouquinho comigo. Será que um filho pedir tudo ao pai, o pai ouve tudo? Também não ouve, né? Nem dá tudo. Só dá que o pai você não escolhe. São situações diferentes. São situações o pai você não escolhe. Mas são situações muito diferentes. Mas o pai ou o padrasto não... Sim, mas são situações muito diferentes. Mas batalha em cima. Quem acha que é tudo fácil? Eu acho o seguinte, existe, principalmente nos Estados Unidos, um tal do recall. Que de tempo em tempo você pode... Mas aqui o recall é feito de... é muito interessante. Muito interessante. O recall aqui é feito de 4 em 4 anos e eles voltam do mesmo jeito. Bom, então, mas está na hora de mudar. Está na hora de mudar. Estamos mudando a Previdência, estamos mudando as leis trabalhistas, por que não também as leis... Comportamento, o pensamento do cidadão. O recall é interessantíssimo. De cada 2 anos chamar... Exatamente. Um grupo de pessoas, devido lá, sei lá, um deputado teve 20 mil votos. Então, se 2 mil, 10% ou 5 mil, sei lá, um número, fizerem, eles se reunirem num abaixo-assinado, faz um recall desse deputado. Ele vai lá explicar por que não fez nada, porque fez que não... E essa pessoa... As eleições lá são de 2 em 2 anos. Eu não sei direito o sistema. 2 em 2 anos eu não sei direito o sistema. Mais ou mas menos lá é como tudo o eleito, Senado né? Vai do nosso delegado, o fiscal, vai tudo, o padeiro, qualquer coisa lá é eleito. Guarda noturno, tudo eleito. Tudo. Então, aí eu vi uma vez uma cédula, tinha uns 180 itens, era um absurdo. Por isso que os caras falam, o Brasil é muito avançado, a apuração demora meia hora. Mas são sim ou não, 2, um ou outro. Lá são 170 itens que tem que ser... 170 nomes. O xerife... Então é tudo, vai de xerife até o presidente. O promotor votado, todo juiz de direito. É outra coisa. Mas o recall é importantíssimo para isso. Você fala, mas eles não atendem. Eu, sinceramente, com esse negócio dessa reforma aí, as pessoas... Tem um candidato aí que já a terceira eleição que eu coloco um banner enorme dele na parede da minha casa. E, quer dizer, eu estou mostrando aos meus vizinhos que eu vou votar nesse cara, que eu acredito nele. É um cidadão que o senhor conhece. Que eu conheço, que eu estou votando, não sei o que, inclusive... Bom, o que eu fiz? Que você e quando eu vi que eu não gostei muito nele. do que ele disse, eu sentei lá na internet e mandei lá uma bronca. Eu falei, não da forma agressiva, mas achando que ele iria ter Ele respondeu? Eu vi depois... No Estadão tem aquela coluna que eles fazem agora, de que coluna não, é uma estatística lá, uma pesquisa do posicionamento dos diversos deputados. Eu depois que escrevi, 3 dias depois, eu dei uma olhadinha no nome dele e já tinha mudado de posição. Ele não mudou do não para o sim, mas ele mudou do não para o indeciso. O primeiro passo, vamos aguardar. Pois é, esse recall, desculpa complementar, né, esse recall poderia ser organizado. Se a sociedade organizar um movimento, fizer uma petição, primeiro de tudo, tinha um projeto de PEC para reduzir salários dos deputados. Onde é que estão os eleitores? Onde é que estão os eleitores? Então a culpa é dos eleitores também. Não é? Bom, mas eles deturparam as 10 medidas contra a corrupção. Exatamente. Foi um trabalho tão bonito do Ministério Público. Abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Veja o senhor só. É delegado. Era um absurdo a proposta do senador Requião,
no qual ele queria criminalizar a hermenêutica. A hermenêutica é o entendimento do juiz em algumas decisões. Claro, o juiz tem que ver a decisão baseada na lei, evidentemente, mas ele tem que entender, ele tem que aplicar essa lei. Então você imagina, num tribunal que ficasse 5-4, por exemplo, quem perdeu, os 4 que perderam, poderiam estar enquadrados nessa lei, que seria uma lei absolutamente de hermenêutica, contra, né? Ele não poderia ir contra nada, que ele seria passível de uma ação contra ele. Doutor Isso Rubens, caiu. este é um assunto, quando se fala, né, contra abuso de autoridade, eu acho que é um negócio aleatório, que, sabe, a população não entende o que vem a ser o abuso de autoridade que o Congresso está discutindo. Posso citar um outro caso, por exemplo? Eu vejo aqui na Lava Jato, todo mundo é a favor da Lava Jato, não estamos discutindo isso. Lava Jato, ela faz um negócio que eu não entendo. Eu fui delegado de polícia há 40 anos, eu nunca fiz isso na vida e nunca vi na lei. A tal da como é que condução chama? Condução coercitiva de testemunha. Você faz a condução coercitiva quando você intima a pessoa, ela não vem. Pô, está doente, alguma coisa. Você intima novamente, ela não vem. E você precisa terminar aquele processo. Então o que você faz? Coercitivamente, você vai buscar essa pessoa. Que ela não compareceu espontaneamente uma vez intimada. Agora, fazer a coercitiva sem ela ter sido intimada, eu acho isso um abuso do poder. Essa também caiu. Então, está havendo uma melhoria, sim. Agora se fala, não, então a coercitiva não pode, isso vai atrapalhar a Lava Jato. Não, a Lava Jato tem que seguir os trâmites legais. Até porque não pode simplesmente, pelo fato de atingir um objetivo contra a corrupção, furar ou não seguir os trâmites legais. Está sendo ilegal. Aí a discussão não é proibida a condução coercitiva sem intimação. Isso é o óbvio. Se o cara não foi intimado, como é que ele poderia se apresentar? Se o senhor como delegado for buscar alguém... No meu tempo, era eu que ia preso. Sim. Se fizesse um negócio desse, buscar alguém que não foi estimado coercitivamente para ele ir depor na minha delegacia, quem era preso era eu. Por isso que eu digo que o assunto é aleatório, as pessoas não sabem o que está sendo discutido, o que está... Colocaram tudo no mesmo. Esse é o grande trabalho que estão fazendo, é misturar tudo no mesmo. Eu quero interromper essa parte, é o seguinte, quando eu trabalhava como promotor de justiça no interior, nós tínhamos uma... folha de intimação. Cumprimentar a doutora Solange Santos. Prazer tê-la aqui, doutora Solange. Prazer é todo meu, eu agradeço pelo convite. Pois não, doutor Rolando, eu interrompi. Então, eu como promotor único da cidade, ficava sozinho, então eu emitia, né, primeiro uma intimação voluntária para que a pessoa compareça no fórum a prestar informações. Não é? E está aqui... está escrito na lei, no Código de Processo Penal, assim como no processo civil, já está na lei. É redundante os políticos que fizeram abuso da autoridade porque eles nunca trabalharam. Então, porque aí nós advertimos aqui embaixo, o seu não comparecimento poderia ser conduzida, aí tem uma expressão, vara, e as pessoas tiram sarro, não? Na vara vai. Não, na verdade, ou seja, na força coercitiva da lei. Exatamente. Então tá aqui embaixo, está claro. Você então, percebe que estão discutindo o que já existe? Exatamente. É isso que eu digo, não é? Então, por isso que eu falo que as pessoas que não costumam trabalhar e fazem proposta, projeto de lei, é porque nunca arregaçaram as mangas. Não lida com o povo. E outra coisa, vai muita gente pela internet também. As redes sociais, às vezes elas falam um negócio e vai todo mundo acreditar. Notícias compradas e fabricadas. Fabricadas. Né? E às vezes são alevosias, às vezes coisa que não tem nada a ver. E de repente se ela tem 1 milhão de seguidores e aquilo. E se você for levantar, não, mas aqui não é bem assim. Como? Então você é contra. Como se todo mundo fosse contra. O fato do sujeito estar sendo investigado por um crime de corrupção, que é o que todo mundo hoje em dia repudia e está indignado, não justifica que... exatamente, com o bem da lei, que direitos previstos na Constituição, que ampla defesa, contraditório, enfim, sejam violados em nome dos fins. Exatamente. E outra coisa também, hoje não precisa estar sendo investigado, você colocou, sendo investigado, não. Simplesmente ele foi citado na delação
Pronto, o cara já está condenado. E se aparecer uma fotografia dele jantando num restaurante que tem um juiz sentado do lado, então já virou um conchavo para acabar com a... Pois é. Esse clima policialesco é muito ruim. É muito ruim. No nosso tempo chamava patrulhamento. Patrulhamento. Doutora Solange, o assunto é abuso de autoridade. Sim. Temos acompanhado, ontem, né, tivemos aí a aprovação do texto com algumas ressalvas importantes, inclusive na questão da hermenêutica, benéficas, porque realmente era muito preocupante. Eu acho que esse era o ponto mais preocupante da lei, ao menos ao meu ver. Eu não sei se comentaram sobre isso, eu peço perdão pelo atraso. E isso era realmente muito preocupante, porque isso poderia fazer com que os juízes ficassem com medo de judicar, né? Lógico. E o Ministério Público com medo de atuar em suas funções. Então, isso eu acho que foi realmente um ponto muito relevante, que nós conseguimos avançar, a sociedade pressionou, conseguimos realmente reverter. Ainda tem alguns ajustes, essa questão da condição coercitiva, realmente que vocês estão comentando. Se lá está dito que é coercitiva, se a pessoa realmente é um criminoso, um bandido, que é perigoso, ele tem que ser algemado, independente dele oferecer resistência ou não, né? Então isso eu acho que deve ser revisto ainda, tem alguns detalhes que precisam ser revistos, porque realmente estamos discutindo coisas que já existem, né? E que funcionavam bem até hoje. Claro que nós temos problemas dentro do sistema judiciário, isso é inegável, né? Que precisamos realmente rever. Então, nós temos, infelizmente, problemas que existe dentro da magistratura, por óbvio. O que é feito de errado precisa ser corrigido. E não com a simples exoneração de um juiz ou aposentadoria de um juiz quando é descoberto algo sobre ele. Aposentadoria remunerada. Remunerada, exatamente. Então, isso eu acho muito errado. Aposentadoria coercitiva. Né? Coercitiva. Mas bem remunerada. Vai para casa. Mas bem remunerada. Bem remunerada. Então, é injusto. Não, coercitivo. Você vai para casa exatamente. Recebendo o seu salário. Receber o seu salário e não venha trabalhar. Então, isso realmente tem que acabar. Né? A lei de abuso, eu acho que deve ser focada neste sentido, no sentido de acabar com certos privilégios realmente do judiciário, porque todo mundo é igual perante a lei. Claro. Né? Então, se existe um juiz que vende sentença, ele precisa ser punido e exonerado. Nós não temos que ficar até o fim da vida dele mantendo uma aposentadoria. Exatamente, isso, né? Já temos, mas nós, infelizmente, não vemos a lei ser aplicada. Né? A gente sabe que o corporativismo é muito forte. Não podemos fazer vista grossa a isso, né? Ok, como toda quinta-feira, nosso contato com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele Souza, do setor de eventos. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, reforma trabalhista. O plenário rejeita a retirada de pauta do projeto. O que houve para que a retirada de pauta da reforma trabalhista fosse rejeitada pelo plenário? Então, Zancopé, a matéria na forma do substitutivo do deputado Rogério Marinho, do PSDB Rio Grande do Norte, foi aprovada na comissão especial, mas como os detalhes não foram analisados, a votação não foi considerada concluída. O plenário rejeitou, por 213 votos a 45, o requerimento de retirada de pauta do projeto de lei da reforma trabalhista PL 6786-2016, do Executivo. Motivo pelo qual o relator apresenta novamente seu parecer em plenário. E o que diz o relatório que altera a consolidação das leis do trabalho, Gisele? Segundo o relatório que altera a consolidação das leis do trabalho, CLT, o acordo coletivo prevalecerá sobre a lei e o sindicato não mais precisará auxiliar o trabalhador na rescisão trabalhista. A contribuição sindical obrigatória é extinta. Poderão ser negociados pontos como jornada de trabalho, banco de horas anual, intervalo de alimentação, mínimo de meia hora, teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. Outros direitos garantidos pela Constituição não poderão ser reduzidos ou suprimidos, Zancopé. E quais as bases da redação da reforma trabalhista? A redação da reforma trabalhista desconsidera como tempo trabalhado várias situações. Após o período da jornada normal,
nas quais o trabalhador ainda está na empresa, seja por escolha própria ou para buscar proteção pessoal, práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal e troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. O tempo gasto pelo empregado de sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. As férias poderão ser parceladas em até 3 vezes, com um dos períodos de 14 dias, no mínimo, e outros de 5 dias, no mínimo, Zacopé. Gisele, como estão os partidos de oposição diante da reforma trabalhista no plenário? Os partidos de oposição continuam obstruindo a discussão e a votação em plenário da proposta de reforma trabalhista, projeto de lei 6787/2016. O texto em análise é um substitutivo proposto pelo relator da matéria na comissão especial, o deputado Rogério Marinho, do PSDB Rio Grande do Norte. O PT, PSB, PDT, SD, PCdoB, PSOL, Rede e PMDB defendem a retirada de pauta da proposta. O PHS liberou sua bancada. Os demais partidos defendem que o substitutivo aprovado pela comissão especial seja analisado. O deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, implica desmonte da legislação trabalhista brasileira. Hoje é um dia gravíssimo, um dia em que o parlamento está de costa para os trabalhadores, que vão ficar reféns de uma legislação que beneficia apenas o lado empresarial. Gisele, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zacopé, e boa tarde aos debatedores do Gente que Fala. Você está conosco no Gente que Fala. 740 Trianon. Olá, amigos do Gente que Fala, novidades depois de 16 anos, um presentaço para vocês, nossos ouvintes, nossos internautas. E daqui a alguns dias vocês vão acompanhar o Gente que Fala também por uma outra interatividade, então fiquem ligados, em breve, Gente que Fala em parceria com essa novidade, com o presente desses 16 anos de trabalho. Aguardamos vocês lá. 740 Trianon. Você que vive em São Paulo quer que a cidade seja bem tratada todos os dias. De hoje, quem olha para a nossa cidade sabe que o cuidado agora é outro. A Prefeitura tem trabalhado sem parar, inclusive nos finais de semana. Desde o início do ano, muita coisa já foi feita, como o Corujão da Saúde, que resolveu o problema das filas de agendamento para exames, o programa Trabalho Novo, que está gerando emprego para moradores de rua, tem também a Operação Cidade Linda. Mas, mesmo com todas essas realizações, a gente sabe que muito mais ainda precisa ser feito. Por isso, o verbo na Prefeitura é trabalhar. Trabalhar para melhorar a saúde, a educação, o transporte, trabalhar em todas as regiões de São Paulo. A tarefa não é fácil, mas para fazer uma cidade melhor para todos só tem um jeito: trabalhar, trabalhar, trabalhar. Gente do MPD que Fala, nossa parceria Gente que Fala e o movimento do Ministério Público Democrático, representando o Ministério Público Democrático hoje, Dr. Rolando Maria da Luz, também conosco o delegado de polícia Dr. Rubens Rezende, a advogada doutora Solange Santos e a advogada doutora Vanessa Viduto, que é especialista, advogada previdenciária. Tem algumas perguntas aqui. Onde é que eu vi aqui, doutor Rolando? Acho que é um dos itens da nossa pauta tem aqui como pergunta sobre foro privilegiado, já abordo aqui. Mas antes, doutora Vanessa, o Jaime do Jardim Bonfilholi, o que poderá sinalizar para o governo se a greve geral de amanhã for ampla e restrita? Olha, eu acredito que o governo já cedeu o que poderia ceder em relação à proposta original de reforma. Agora a PEC que saiu da comissão da Câmara, ela amenizou bastante a proposta original.
Por exemplo, eu posso aqui citar algumas. A regra de transição foi um tema bastante criticado na proposta original, que previa uma regra de transição para a mulher aos 45 anos e o homem aos 50 anos, na data da proposta da emenda, ou seja, a mulher que tivesse 44 anos e 11 meses estava fora da regra de transição, e o homem que tivesse 49 anos e 11 meses também estava fora da regra de transição. Isso caiu fora e veio uma regra de transição um pouco mais amena. Também a permissão para pagar benefícios abaixo do salário mínimo, que também, ao meu ver, era um grande retrocesso social, foi bastante criticado, caiu na comissão da Câmara dos Deputados. Enfim, eu acredito que tudo que era possível negociar já foi negociado. Não acredito que o governo ceda mais, mesmo que amanhã a gente tenha um movimento bastante significativo. Dr. Rubens Marcos de Pinheiros, eu não entendi a pergunta, ainda mais dirigida ao senhor. Cada vez mais paulistas estão mudando para outros estados? O senhor está mudando para Portugal, mas Portugal, eu represento até uma empresa de Portugal. Aqui nós estamos levando diversos empresários brasileiros para Portugal para se estabelecerem lá. E terem suas atividades lá. É uma diferença brutal de vida, né? De tudo. Você se sente melhor porque você não necessita tanto. Os serviços públicos são muito bons. Então você não precisa pagar uma fortuna num seguro-saúde se você tem um serviço de primeira qualidade público e de graça. Escola pública e de graça. É diferente, os impostos mais baratos, a segurança é uma coisa, você se sente seguro lá, você está seguro mesmo. É outra coisa. Agora, por que ele perguntou isso para mim? Eu, sinceramente, não sei. Mas eu queria fazer um registro aqui. A gente que fala, a gente fala muito mal dos políticos, né? De todos. Eu queria deixar aqui se eu gostei da atitude do nosso prefeito João Dória com relação à greve. A primeira coisa que ele fez foi o seguinte: quer saber o negócio? Mas vocês vão trabalhar. Como que você repetiu aí? Trabalhar. Vai ter expediente normal e todos têm. Quem não vier, vou cortar o ponto. Mas, já falando, não, mas não vai ter ônibus, condução, como é que faz? É o seguinte: tem um aplicativo, vocês podem usar de graça. A prefeitura vai pagar e você vem ao trabalho através do Uber ou de um táxi. Não sei, ele tem 99 táxis. 99 táxis e o Uber está liberado amanhã para todo funcionário público municipal. A prefeitura vai bancar o trajeto do funcionário caso ele tenha algum problema de locomoção. Então, isso é fantástico, também achei uma iniciativa incrível. Maravilhosa. E pegando uma carona aqui, o que a Vanessa falou Pegando a carona que a Vanessa falou que é da pergunta que foi feita para a Vanessa, da possibilidade de uma grande greve amanhã, eu não acredito. Essa greve é comprada, é uma greve política, é uma greve que não vai funcionar e está tão mais aterrorizando do que outra coisa. Meus filhos... Você acha que São Paulo não parará amanhã? Quando você para o trânsito, São Paulo, para parar São Paulo, você pegar uma perua Kombi, duas. Uma na Marginal, atravessar na Marginal, furar o pneu e deixar ela lá. Outra na Avenida Paulista, você para São Paulo. Verdade. E depois fica tudo parado. Você sabe que... Pararam uma vez com uma perua Kombi lá na ponte Pequena. Ponte Pequena para onde você para. E a outra na Washington Luiz, depois do aeroporto de São Paulo. Parou. Isso todo mundo sabe. Os pirueiros são ligados aos movimentos políticos de esquerda. Eles são eles que patrocinam aquilo. Então, sabe, falou aos pirueiros: vamos parar São Paulo amanhã? Vamos, é uma brincadeirinha. É uma brincadeirinha. Agora, de parar o trânsito de São Paulo, de complicar o trânsito, e dizer que isso aí foi uma vitória contra o governo espúrio do presidente, isso é uma diferença muito grande. Não tem nada disso. Só um detalhezinho: meus filhos estudam no colégio Bandeirantes, que vai ter aula. Se não tivesse também eu ia tirar. Parece que a escola Santa Cruz, uma das mais tradicionais. Sim, Santa Cruz não. Eu quero falar sobre isso depois. Então, vai ter aula, mas... Veja só, são menores, eles vão e voltam com uma van. A pessoa que faz esse transporte recebeu diversas ameaças de que ia haver isso, ia haver aquilo. Então ela consultou pai por pai de aluno, se autorizava para ir, pela possibilidade de você ver o terror que criou. Sim. Eu não sei como é que
vai funcionar isso. Mas muitos pais, obviamente, a pessoa que com não... medo da segurança. Medo, não, então não vai. Mandar. A greve foi um sucesso. Não foi. Não é eles isso. estão aterrorizando Estão mesmo. aterrorizando, isso é uma coisa terrível. Eu queria tá só aproveitar o acontecendo. seu gancho, porque eu resido no Morumbi, temos lá o Paraisópolis, muitas pessoas que trabalham, né, que moram lá e trabalham nas casas, eu tive informação direta de pessoas que eu conheço, que ontem, eu vou até registrar, eu não posso dar nomes, mas ela chegando na comunidade ontem, existia uma pessoa apoiada na sua metralhadora, anunciando no microfone que não se responsabilizaria por quem fosse trabalhar, recomendando que ninguém saísse da comunidade do Paraisópolis ontem, que ninguém fosse trabalhar, porque eles não se responsabilizariam pela segurança de ninguém, que não iam chorar por ninguém. Ou seja, eles estão ameaçando chantagem, de um jeito muito pesado, tanto que no Morumbi, os colégios Santo Américo, Pio XII e Pentágono não vão ter aula. Eles simplesmente não terão atividade da manhã. Os funcionários não têm como chegar, então, a escola não mas tem por medo, para receber os por alunos, receio, né? eles estão com receio da segurança. Isso é crime. Isso é crime, isso é crime. Infelizmente, mas está acontecendo. Nós sabemos que tanto que isso lá está acontecendo de uma forma tão pesada que colégios de grande respeitabilidade, colégios que sabemos que não são esquerdistas, não é porque apoiam a greve, entendem? Não, é por conta de segurança realmente. Mas aquele colégio, esse colégio que eu citei aí, esse colégio foi os professores que resolveram. Mas é um absurdo, é um dos colégios mais caros de São Paulo, e tem uma carta dos alunos, quer dizer, os alunos ensinando os mestres, de que não é um lugar para fazer política aquilo, que eles querem ter aula. Inclusive é uma quebra de contrato. Os alunos estão se conscientizando. E no fundo é um desrespeito aos alunos e um desrespeito também aos pais, com uma clara quebra de contrato de serviço. Porque o pai pagou para o aluno ter aula. Agora o professor não quer ter aula porque ele acha que tem que colaborar com a greve, por causa que o Lula vai ser preso. Não tem cabimento um colégio daquele. Só registrando aqui pessoas que nos acompanham pelo Facebook: Jorge Cunha, Zildete Leal, Wilson Coca. E a Flávia Carvalho mora no Rio de Janeiro, todos os dias nos manda mensagem. Hoje ela veio assistir o programa aqui no estúdio da Rádio Trianon. Ela que seja bem-vinda. Está sempre conosco acompanhando, quis saber como funciona aqui. Mas, doutor Rolando, a pergunta da Daniela, da Bela Vista, é um dos assuntos em pauta, que é o fim a CCJ, né, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aprovou o projeto que acaba com o foro privilegiado para o julgamento de todos os políticos e autoridades. Exceções para o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e me parece que o presidente do Supremo também. São as quatro poderes lá em Brasília. Os poderes, né? Eu, pessoalmente, acho excelente, mas é um projeto de lei. Ainda tem várias fases a serem aprovadas. E se vier a aprovar, eu torço que aprove. Eu, pessoalmente, perco o privilégio, essa prerrogativa do cargo. Mas eu achei justo. O senhor tem foro privilegiado? Eu tenho porque eu sou procurador de justiça. Exatamente, como membro procurador de justiça, há mais de 30 anos também advoguei, eu acho corretíssimo. É o único momento em que a lei da igualdade se aplica a todos os cidadãos. Eu gostei mais do que nunca. Agora, mesmo perdendo em prejuízo próprio, eu falei, está certo e concordo. Eu não acho que foi uma perda, não, porque veja só, fala uma forma não particular, uma forma em tese, né? Quem tem o foro privilegiado, que eu não gosto desse nome foro privilegiado. O foro privilegiado, primeiro que não existe, é um foro de exceção. E em relação, é um foro de exceção que é proibido pela Constituição, no artigo 5º, e não existe no Brasil foro de exceção. Existe um foro diferente ou especial para quem, em função do trabalho, em função do cargo que a pessoa exerce. Não privilégio. Prerrogativa de função. É diferente. O termo privilégio vai muito. É um termo meio pejorativo usando aí. Mas agora, se com esse foro, que se chama de privilégio, você só teria uma instância. Com o foro normal, você tem 2, 3, quer dizer, você tem mais oportunidade de se defender. Então, eu não vejo também o privilégio nesse foro.
o fato de ser julgado por um tribunal direto, às vezes não é tão... Esses termos usados pela esse privilégio, parte da mídia, não vou dizer toda a mídia, né? Pela parte da mídia, gosta de distorcer a verdadeira concepção dos institutos. Na verdade, é prerrogativa da função, como você vê. Então, quem estiver ainda na função, tem. Quem não tiver, não tem. Então, não é um foro privilegiado. Foro privilegiado é exatamente o que acontece. Vamos ver na prática. Se eu constituir um tribunal só para julgar aquela pessoa... Seria o tribunal de exceção. O tribunal de exceção que não existe. Exatamente. Como os ex-presidentes, não tem mais. Não tem mais. Então, eles não são julgados pelos Supremos. Eles vão para instâncias comuns. Exatamente. Por causa da prerrogativa da função. Eles não exercem mais a função. Por isso que aqui no Brasil chama-se poder. Na verdade, a palavra poder é o sinônimo de função. Né? Função legislativa, função judiciária, função executiva. Né? E a mídia coloca justiça, não é justiça, mesmo que esteja na lei, justiça trabalhista, justiça federal, justiça comum, é judiciário, é o órgão representativo desse lado. Então não é justiça, justiça é apenas um ideal. A palavra justiça. Então, aqui gosta o objetivo a ser atingido, a justiça. É o objetivo final de todo o direito, de todos os tribunais. Todos. Assim como tem mania de falar de suposto. Não é suposto. Se for suposto, eu jamais poderei condenar uma pessoa. É verdade. A prova provou isso. Suposto. Doutora Solange, o foro privilegiado que está sendo anunciado ainda está na CCJ. Ainda vai caminhar por muitos... Se vai caminhar. Ainda vai caminhar, se é que vai caminhar. Mas, assim, não vejo como um retrocesso. Eu acho que realmente todos são iguais perante a lei. E não há... Se essa pessoa é uma pessoa honesta, né, não tem por que ela temer. Né? Por que ela precisa de um foro privilegiado? Então, isso eu acho que antes havia... essa lei, ela nasceu, na verdade, por uma época de perseguição política, que nós sabemos. E hoje isso já caiu, né? Hoje nós, graças a Deus, temos os poderes muito bem separados, muito bem solidificados, as estruturas fortes. Então não vejo mais necessidade, eu acho que o povo todo brasileiro não vê e pede por isso, né? Todo mundo tem realmente se posicionado contra o foro privilegiado e de maneira justa, porque realmente quem precisa de foro privilegiado é bandido. Né? É porque quer se beneficiar de alguma forma, é porque geralmente quer que a coisa demore um pouco mais para cair, né, para prescrever. Então, realmente, não há necessidade disso. Vamos torcer para que o projeto caminhe e realmente a justiça comum prevê todas as instâncias de recursais, onde a pessoa poderá se defender da mesma forma que qualquer outro. Às vezes até com uma maior possibilidade de defesa, porque vai percorrer várias processualista. Então, exatamente, até com mais chances de realmente ela poder se defender do que diretamente no Supremo. O juiz que está acostumado a produzir provas, muito mais que um tribunal que só julga teses constitucionais. Né? Exatamente. Mas é uma questão prática, porque em função, em referência à função que a pessoa tem, ele pode ser, se não tivesse vamos chamar de foro privilegiado, para entender direito o que está fazendo, ele poderia ser acionado em diversos lugares. Por exemplo, o presidente do Congresso poderia ser acionado no Acre, no Sul, em todo lugar. Então ele precisa ter um foro que seja... como é que chama? Especializado para ele. Porque se ele vai responder num lugar só, senão ele tem que falar com o juiz do Acre e do Rio Grande do Sul também. A sede dele a sede dele é um lugar, a sede dele é em Brasília. E ele não teria como é que chama? Um foro, não é um foro específico para ele. Essa que é o porquê de existir esse foro, que já se chama de privilegiado, é isso, por uma questão de praticidade, mas não para criar um privilégio para quem tem. A imaginação é forte, né? As pessoas mudam completamente. Você sabe o que aconteceu? Um jornalista meteu um pau numa dessas igrejas aí. Fez uma reportagem, acabou com a igreja. Que é essas igrejas que é mais caixa registradora do que pensando. O que essa igreja fez? Tem no Brasil todo
Em cada comarca, cada membro da igreja entrou com uma ação com esse jornalista. O coitado do jornalista tinha que, do dia para a noite, de repente ele era réu em 49. Então, mas aí prevalece o domicílio do réu, né? Ele devia ter arguído a incompetência dos juízes e avocar o processo para onde ele Mas daí ele fica correndo lá, daí tem que mandar um advogado. Seja como for, ele tem que manifestar um advogado, ele precisa, no mínimo, contratar um advogado que vá lá para argumentar isso. Agora, se fizer isso em 200 cidades, imagina o trabalho que ele teve. Agora, um político num cargo desse, isso irá acontecer diariamente. Então é por uma questão de praticidade também, que obviamente pode ser deturpado um caso ou outro, mas aí são exceções, e a gente acha que exceção deve ser olhada, vista como exceção, mas não como uma regra geral. Mas concordo com exatamente o que você falou. E com certeza vai acabar isso aí, que o movimento é muito forte. É nessa hora que se põe em outras leis, tanto o Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, com CLT e outras leis chamadas extravagantes, ou esquisitos, mas determina essa forma de competência, ou seja, a quem cabe. Eu trabalho ainda na ativa, eu vejo muito esses conflitos de competência ou de jurisdição. Não vou descer ao detalhe técnico, mas às vezes eles empurram para ganhar tempo. Agora, esse jornalista que o doutor citou, é a questão do advogado saber as leis. É ele que vai pedir, ele pode, né, por intermédio também do Tribunal de Justiça, mandar, ele não precisa comparecer fisicamente até lá. Mas ele vai dar um trabalho, a ideia é essa. Dá trabalho, eu sei disso. A ideia dá trabalho, lógico. Então é a questão do autor querer dar trabalho para a pessoa. Os então, autores. O cidadão. Os autores. Os milhões de autores. Né? Algo acrescentado? Não. Desculpa. Doutora Vanessa, estamos no finalzinho do Gente que Fala. Nós falamos sobre reforma trabalhista, mas a previdenciária, eu queria que a senhora detalhasse alguma coisa rapidamente sobre o que pode acontecer. Eu acho assim, como eu disse no início do programa, a trabalhista atropelou a previdenciária e não se sabe o que vai acontecer. Eu não sei se eu consigo fazer um exercício aqui de futurologia em relação à proposta, mas eu acredito que a reforma previdenciária vai acabar sendo aprovada, sim. Como eu já havia colocado, saiu da comissão da Câmara dos Deputados com muito mais amena do que a proposta original, com a exclusão de algumas situações que eram realmente absurdas, e eu acredito que da forma como está, acredito que o governo vá ter forças aí para levar adiante. Talvez, mas agora com essa nova redação, acredito que o governo vá fazer o seu trabalho, sua lição de casa, porque já mostrou que tem força para isso, né, em outras votações. Será que a votação da reforma trabalhista foi para mostrar a força que ele teria numa reforma previdenciária? É difícil, né? Sim. Então, foi o nosso eu acredito que não, talvez. Eu acredito que ele deva ter percebido lá com as bases dele que a trabalhista estava melhor encaminhada. E vamos tocar, porque a agenda de reformas é importante para o país voltar a crescer, para a questão econômica, né? Isso é o que ele já se comprometeu desde que ele assumiu. Então ele vai fazer de tudo para que essas reformas saiam até o final do mandato dele. Doutora Vanessa Viduto, é sempre muito bom recebê-la aqui no nosso Gente que Fala. Eu que agradeço, muito gostoso participar do programa com todos os colegas, agradeço sempre o convite, estou à disposição. Doutora Solange Santos, bom tê-la aqui. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar com vocês também. Dr. Rubens Rezende. Obrigado, sabe que eu gosto de estar aqui, essa conversa sempre ela flui tranquila, é uma conversa de amigos, às vezes há divergências, mas nunca inimizades, né? Ao contrário, se faz mais amizades aqui dentro, se aproxima mais, e é sempre bom estar aqui nessa conversa assim, que parece uma conversa de bar. Dr. Rolando Maria da Luz, Procurador de Justiça, o nosso gente do MPD que fala, é possível graças à gentileza dos senhores de participarem do nosso Gente que Fala. Nós é que agradecemos a todos os ouvintes que gastam tempo para nos ouvir, esses debates sempre extensivos para todas as pessoas e para o benefício. Tudo que nós pensamos enquanto movimento é para o benefício da sociedade.
e nós não temos nenhuma ligação mesmo com algum político ou não, mas a gente vê e o que sente, o que atinge ou não, e a gente apresenta. E principalmente a sua, né, simpatia, né, assim, e todos os presentes. Cada programa tem diferentes pessoas, mas até agora não tenho o que isso. Eu, às vezes, me exalto muito, parece que estou discutindo. Não precisou tomar nenhuma medida contra nenhum de nós. Um abraço, doutor Rolando. Muito obrigado a todos. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.